Pontualmente às 8 horas da quinta-feira, estamos aqui no Ao Vivo com a Julie, o seu espaço para tirar suas dúvidas comigo com relação ao seu estilo. Essa é uma live que acontece todas as quintas, onde quem sentir vontade pode solicitar para ficar online comigo e você vai poder tirar suas dúvidas com relação ao seu estilo. Oi, Michael! E aí, nós temos algumas pessoas que já entraram, tiveram algumas pessoas que entraram sem querer, tudo já aconteceu por aqui. Então eu resolvi também trazer perguntas que vocês me fizeram na caixinha. Como é que foi de carnaval? E essa é justamente a nossa live pós-carnaval. Então, carnaval eu percebi, que algumas pessoas do meu Instagram curtiram, outras pessoas descansaram, outras pessoas aproveitaram para trabalhar. Não teve ninguém que se aventurou em fazer os 3, pelo menos pela minha enquete. E uma das perguntas que eu recebi na caixinha... Oi, Laura! Gustavinho, Edmária... Oi, Gustavo! Então, uma das perguntas que eu recebi... Eita, Fernanda, tudo bem? Uma das perguntas que eu recebi, e eu gostaria de começar por ela, porque ela traz muitos insights pra gente, e aí tem minha colinha, né? Roupas para viajar pela firma, ou seja, que roupas eu devo levar para minha viagem de trabalho. E isso é algo muito importante porque volta para um ponto que eu estou sempre batendo na tecla quando nós pensamos com relação à imagem. O que é que você quer projetar? Então, quando a gente pensa na roupa da viagem para o trabalho, a primeira coisa que você precisa se responder é o que é permitido no seu trabalho. Então, existem aquelas pessoas, vou trazer 2 públicos bem diferentes. Existe aquela pessoa que é um alto executivo, um alto advogado, que precisa andar todo socialzinho, todo alinhadinho. Essa pessoa vai levar um tipo de roupa nessa mala. Se é uma pessoa que, por exemplo, trabalha com vida saudável, é um instrutor de academia, é uma nutricionista, é alguém que trabalha com algo que é um pouco diferente daquilo que é mais rígido, vai ser uma mala diferente. Então, o nosso ponto de partida, inclusive quando se fala em qualquer área da consultoria, é o que eu quero ou o que eu posso projetar. Michel está dizendo que o guarda-roupa dele varia no guarda-roupa de trabalho, entre branco, cinza e preto. Pois é, Aquela velha historinha do básico é um básico que funciona e funciona muito. E com certeza o seu guarda-roupa é esse guarda-roupa mais executivo, porque você atua dentro dessa área. Então é um guarda-roupa diferente de alguém que tem outras profissões que são até, ou profissões que não pedem um nível tão grande de formalidade e muitas vezes é até uma profissão mais criativa. Vamos imaginar um artista de teatro, um músico. Então cada uma dessas profissões vai ter um guarda-roupa mais específico. Por isso que o primeiro ponto é o que meu trabalho pede? Como é que todos os dias eu tenho que estar nesse trabalho? E aí a gente vai para o segundo ponto. Qual é o objetivo principal dessa viagem? Então, às vezes, o objetivo principal dessa viagem é um encontro específico com alguém que é muito essencial para que o seu trabalho funcione. Às vezes você faz uma viagem só para uma reunião de negócios e, sei lá, você ainda fica com 1 dia ou 2 para passear pela cidade sem ter essa obrigação dos compromissos do trabalho. Então, nesse caso, esse encontro em específico vai ser esse momento chave da sua viagem, mas a sua mala inteira não precisa estar voltada para esse encontro. Às vezes é um congresso, e aí imagina uma situação de congresso, sei lá, o congresso é em Natal, e a minha imagem para o trabalho precisa de algo realmente mais elaborado, até mais formal. O que eu tenho que... Natal é muito quente, morro de calor, mas esse congresso vai ser, por exemplo, em um lugar com ar-condicionado super frio. Então, nesse caso, é interessante que você traga para esse guarda-roupa essas peças que vão te ajudar no frio durante esse congresso. E aí, outro ponto também que é muito importante quando a gente pensa em entender o objetivo dessa viagem. Às vezes, essa viagem, por exemplo, já vi vários personagens fazendo isso. Eu vou para uma viagem X e vou aproveitar para fazer um treino ao ar livre. Preciso disso na minha mala. Quero fazer um vídeo sobre isso. Preciso disso também na minha mala.
Gustavo está dizendo que no trabalho ele usa blazer com polo. Está errado? Não, né? Existem muitas pessoas que usam a junção dessas duas peças, o blazer com a camisa polo, até para sair do ar-condicionado ou entrou em um lugar mais quente e consegue tirar, e a camisa polo ainda dá essa possibilidade de ficar um pouco mais refrescante, né? A gente tem que lembrar aí da unidade entre as peças, não trazer nada colorido demais, porque aí perde um pouquinho desse caráter mais informal, mas sim funciona. Tem muita gente que realmente faz uso desses dois elementos juntos. Eu vou até anotar, porque eu acho que é interessante trazer inspirações, né? Vou buscar umas inspirações. E aí vamos lá, você já usa esse tipo de peça no trabalho, então são peças que vão se repetir para essa mala de trabalho, né? Para essa mala em específico da viagem da firma. Porque o que a gente tem que lembrar? Que nessa viagem que é específica pelo trabalho, você vai ter dentro dessa viagem uma extensão do seu trabalho. Então, você vai continuar trabalhando, a diferença é que você não está ali dentro daquela limitação física da firma, né? Às vezes você até faz um trabalho remoto, e aí tem que ter esse cuidado também com a imagem, mas na viagem é como se fosse não, é essa extensão realmente do seu trabalho. Então essa mala tem que ser contemplada por essas peças. Um trabalho como o meu, por exemplo, que apesar de eu ter uma forma de me vestir que traz também um peso de um pouco mais de formalidade, tem peças específicas que, numa viagem que eu sei que eu vou me apresentar como um estrategista de imagem, que eu vou fechar negócios como um estrategista de imagem, ou que eu vou para palestrar ou dar um treinamento, vão ter essas peças que são bem específicas e peças que eu já trago. A pessoa em específico que fez a pergunta, eu sei que ela usa farda, por exemplo. Pelo menos até um tempo desses, ela usava farda. Eu dei lá uma observada no Instagram. E aí o que acontece com relação à farda? Quando nós trabalhamos com farda e que vai haver essa viagem de trabalho e que você não tem que especificamente estar vestido com a farda, pode sim aumentar essa dúvida. Por quê? Porque você está saindo daquela zona de conforto que a farda traz. Goste ou não goste de farda, eu particularmente não curto tanto, mas a farda traz sim, né? Nos deixa em uma zona de conforto. Você não precisa pensar muito no que você vai ter que usar ali. Gente, só lembrando, hein? Eu tô respondendo as perguntas da caixinha, mas quem quiser ficar online comigo para tirar suas dúvidas com relação à imagem, fique à vontade, é só solicitar que eu coloco você online. E aí, para as pessoas que usam farda, o que é que você tem que pensar nesse momento em específico? Quais são as peças que podem ter uma certa ligação com a minha farda? Então, por exemplo, na farda do trabalho, a calça é uma calça social, é uma calça de alfaiataria. Se você vai para a viagem de trabalho, então vamos manter esse padrão para que não dê aquela caída na imagem durante a viagem de trabalho, que vai ser um momento importante. E aí a gente parte desse elemento que já tem na farda para conseguir construir uma imagem que seja coerente ou, que é o que eu prefiro, que esteja acima daquilo que você está no dia a dia. Então, se no dia a dia já tem elementos, por exemplo, de alfaiataria nessa farda, traz esses elementos para compor essa mala. Se no elemento dessa farda, por exemplo, você usa uma camiseta e aí você não ama tanto porque você não se sente tão bem arrumada, traz uma camisa de tecido, traz uma blusa de tecido. Também já vai dar uma levantada nesse aspecto. Às vezes a farda, dependendo do que a gente faz ou da profissão, tem que caminhar muito, tem que andar muito. Isso acontece com pessoas que trabalham no varejo, acontece com engenheiras, com arquitetas, com pessoas que trabalham no meio de obra, que tem que andar muito, subir e descer lugares com estoque. Oi, Didi, boa noite, meu amor. Então, acontece muito com pessoas que têm esse tipo de profissão. E aí, no momento da viagem, é o seu momento, por exemplo, de trazer sapatos diferentes. Então, você pode sim trazer sapatos diferentes. Julie, tem como ficar elegante sem usar salto? Claro que tem, lógico que tem. A tendência é que a gente tenha cada vez mais opções de peças para os pés que sejam muito elegantes, sofisticadas, ou fashionistas, ou diferentonas. Vai depender daquilo que você quer projetar, que seja sem salto. Didi finalmente conseguindo assistir no horário, né, Didi? Didi, sempre que eu encontro com ela faz, eu só consigo assistir depois.
E hoje finalmente no horário. E Laura tá perguntando, Didi, essa é ao vivo com a Julie, em que quem quiser pode ficar ao vivo comigo e tirar suas dúvidas com relação ao seu próprio estilo. É um momento de uma consultoria gratuita. E aí, caso ninguém queira entrar, eu abri uma caixinha de perguntas e eu estou respondendo as perguntas que estavam na caixinha. E aí, a primeira pergunta que eu estou respondendo foi sobre que roupa usar na viagem da firma. Por isso que eu tô falando tanto de roupa de trabalho. E aí eu vou aproveitar esse gancho, né? Laura tá perguntando aqui. E sobre o cabelo quase sempre preso no trabalho, o que você acha? Olha só, penteado é muito legal. Penteado é muito bom. É sempre interessante quando a gente consegue fazer penteado no cabelo. Dá uma sensação de que você pensou, de que você elaborou. Mas uma coisa que muitas vezes acontece, e aí já aconteceu com várias clientes minhas, inclusive já aconteceu até comigo, é de realmente a imagem ela parece que está repetida e que não tem um elemento de diferenciação. Então, por exemplo, eu estou sempre com o cabelo preso no trabalho e esse meu cabelo está sempre preso igual. Às vezes dá uma sensação de que não mudou muita coisa em você, né? O cabelo é a nossa moldura. Então, eu vou com o cabelo preso, acho mais prático, eu treino muito, não consigo lavar todos os dias, estou com dificuldade de organizar. A minha agenda é super lotada e aí eu tenho um pouco de dificuldade de organizar esse cabelo, então pra mim fica mais fácil usá-lo preso. Você pode usar um dia um rabo de cavalo alto, outro dia mais baixo, outro dia pode ser um coque. Até aquela opção do coque mais desconstruído, sem ser aquela coisa milimetricamente feita, que também é interessante. Quando a gente pensa no próprio coque, existem formas diferentes de fazer o coque. Já vou anotar outra coisinha aqui. Então, a única questão disso é a gente não manter algo tão repetido que pareça que está sempre igual. Porque às vezes a palavra não é coerência, às vezes fica monótono. Pronto. Então, nós temos que tomar o cuidado. Por quê? Porque existem N possibilidades que nós podemos ter com esse cabelo. E às vezes pode terminar ficando monótono, e eu acho que isso é uma coisa que ninguém aqui quer, é monotonia. Então, podemos sim dar essa pesquisada em outras opções de amarração de cabelo, porque sim, né, realmente acontece de... Pronto, vou fazer inspirações de coque, Laurinha. Alvanise, você solicitou para entrar? Gente, eu sempre pergunto. Por quê? Porque às vezes pede sem querer, né? Eu aceitei, viu? Vamos ver se é de verdade. Didi tá dizendo que tem que comprar spray. Didi, ela pediu. Então, eu aceitei já. Vocês estão online? Não, pediu não. Pediu ou não pediu? Fiquei na dúvida. Coisas que só acontecem no ao vivo com a Julie, né, gente? Então, vamos lá. E aí, depois vou pedir ajuda aos universitários. Spray de cabelo é legal, só que às vezes o spray, para a gente usar, por exemplo, todos os dias, ele pode se tornar complicado, porque ele pode quebrar o cabelo. Então, existem algumas pomadinhas para cabelo, que, por exemplo, dá para a pessoa fazer o coque e passa a pomadinha, uma pomadinha seca, pomadinha mesmo, é uma pomadinha seca que você passa no cabelo e aí ele não deixa aquele cabelo durão, como o spray faz, que às vezes faz a mesma coisa que o gel. Então, ele deixa muito duro e pode ressecar o cabelo. Até para você tirar, depois lavar, se torna mais complicado. Então, essas pomadinhas são muito boas. Você procura uma que não seja com efeito molhado. Esse efeito molhado dá para usar também, só que assim, às vezes para fazer o coque, dá uma sensação de que esse cabelo tá oleoso. E às vezes nem tá. Às vezes você acabou de lavar, e aí porque a pomadinha tem um efeito molhado, deixa com aspecto oleoso. Às vezes os meninos gostam para dar aquela sensação de um gel sem ser de fato um gel. Outra coisa, que é o que eu indico para as cacheadas, é a gelatina. A gelatina é o gel da cacheada. Então ele vai conseguir fazer o efeito do gel sem ficar aquela coisa dura, tesa e ressecada que o gel traz.
Então, são duas opções que podem ser legais para isso. Ah, olha aí, Didi já pediu uma pomada. Didi é muito rápida, minha gente. Depois você me conta se gostou. Eu uso uma que é azul. Eu comprei uma sem querer, que era com esse efeito molhado. E aí eu realmente não prestei atenção, só percebi depois. Aí eu comprei essa outra que eu não sei qual é a marca, não lembro. Mas ela tem um efeito seco, tô gostando bastante. Ele tá dizendo que comprou essa pomada para ver se fica decente para atender. Pois é, Didi. Didi atende toda cheia de paramentações. Máscara, óculos. E aí, às vezes, se torna complicadinho mesmo, mas a pomada super ajuda. Né? E penteados é uma ótima para Didi também, né, Didi? Então, passa lá a pomadinha, passa aquela escovinha depois. Tem até uma escovinha que ela tem as cerdas bem duras, que parece aquela escovinha do engraxate. Então ela é muito boa para puxar esses fiozinhos na hora de fazer o penteado, porque ela sai pegando tudo. Você prende e tal, tudo bonitinho. Até no meu caso aqui, né? Tá bem partidinho. E aí eu posso passar a pomada só aqui para tirar os frizz, que não dá para ver no vídeo por causa da luz. Passo, depois eu passo a escovinha e ficam todos bem acomodadinhos. Todos bonitinhos. Nós ficamos prontas para o nosso dia. Uma outra pergunta que eu achei bem interessante foi os estilos. Eu tô olhando para cá porque eu estou lendo. Carly, que prazer você aqui, saudade. Você também tá maravilhosa. Lady Ana tá dizendo que gosta de trança lateral e depois prender com coque. Acho legal também, né? As tranças. Ai, tem até uma coisa bem interessante que eu li uma vez sobre tranças, que a trança, ela é um conhecimento que é ancestral e que realmente foi passado de geração em geração. Então, antigamente, assim, não haviam escolas de tranças, né? Não tinha escola de trancistas. Se tiver alguém aí que tem de trança, pode me corrigir se eu estiver errada. Mas, assim, era uma cultura realmente de não ter esse ensinamento nas escolas. Então, era passado realmente de mãe para filha e ia passando de pessoa para pessoa. Hoje, graças a Deus, né, nós temos várias escolas, várias trancistas. Transista realmente hoje é considerado uma profissão até bem rentável para quem faz isso com maestria, de forma bem organizada, profissional. E existem as escolas que passam esse conhecimento. E aí eu lembro que há muitos anos atrás, eu fiz tranças com uma transista. E era uma coisa assim muito rápida. Na minha casa sempre se fazia, a mãe sabia fazer aquela trança raiz, que é uma trança que pega o cabelo todo e coloca para trás. Mas eu nunca tinha feito com alguém que fosse realmente assim super profissional. E a mulher fazia muito rápido, eu fiquei bem encantada. Então, tranças é super legal, tanto para esse penteado, para juntar com coque, como também para momentos bem mais elaborados, como por exemplo um casamento. Assim, a gente consegue ver penteados incríveis que tem a trança como base e que tem a trança fazendo aquilo. Então, além de ficar super bonito, fica sofisticado. Né? Os penteados de cabelo são extremamente sofisticados. Fica também bem diferente. Pois é, Erika tá dizendo que já foi trançada e se achou bem poderosa. Amiga, ficou mesmo. Né? Traz realmente essa sensação de poder. E é muito legal a questão da trança, porque, por exemplo, às vezes é alguém que está fazendo uma transição capilar. A trança super ajuda nessa transição. Porque tá ali tudo organizadinho, bonitinho, penteadinho, enquanto você está conseguindo passar pelas duas fases do cabelo, que eu considero a fase mais crítica de uma transição. É quando ele tá lá, uma parte cacheada, a outra bem lisa, e a pessoa tá sem coragem de cortar, às vezes acha que vai ficar muito curto. Então a trança é um ótimo meio, é algo muito interessante. Vou acrescentar aqui nas minhas sugestões. Olha aí, conteúdos aparecendo. E tranças. E aí a outra pergunta que eu achei bem interessante foi os estilos que cada pessoa pode ser e como pode ter e como administrá-los. Essa eu achei bem barra pesada. É assim, hoje, no meu trabalho da consultoria, eu trabalho com os estilos, né, que hoje a gente já conhece assim, uma média de 36 estilos, 38 estilos. Então, existem tanto os estilos quanto as estéticas. Então, o que é um estilo? É quando a gente realmente percebe que aquilo ali se torna parte da vida de alguém. Então,
um estilo que se chama athleisure. E por que ele é um estilo? Porque tem algumas pessoas que, de fato, têm a vida dos exercícios como parte da vida. Nem sempre vai ser um personal trainer, por exemplo. Às vezes é alguém realmente da área da nutrição, coisa assim, mas às vezes é realmente aquela pessoa que ela define a vida dela através dos treinos. Tá? Ela sai de manhã, vai para academia, sai com a roupa da academia, vai para outro canto, vai resolver alguma reunião e tá com aquela roupa da academia. Então, nos Estados Unidos, sobretudo, né, porque é um ambiente mais frio, se percebeu que várias pessoas passavam o dia com esses trajes da academia, às vezes jogavam um blazer por cima, às vezes traziam uma sobreposição. E até quando não estava nesse pós-momento de academia, ela estava usando esses elementos que remetiam a essa vida mais saudável, a vida dos exercícios. Então, a gente considera isso um estilo porque realmente faz parte daquilo, se torna parte daquilo. E quando a gente fala de estética, é quando nem sempre aquilo é um estilo, assim, eu vou adequando a minha vida ou a minha vida realmente faz parte daquilo. Mas em alguns momentos pontuais eu observo que tem pessoas que usam e a gente começa a fazer, começa a gostar e começa a reproduzir. E existe também um outro estudo que se chama os estudos dos universos visuais. É quando nós vamos entender quais são os grupos de elementos que compõem aquele universo. Então, existe um universo visual atlético. Então, o que tem nesse universo atlético? E aí eu não preciso me encaixar 100% naquilo. Mas eu posso, entendendo aquele universo, pegar alguns elementos para, na minha imagem, expressar um pouquinho aquilo. É possível, sim, ter mais de um estilo. Normalmente, a gente tem mais de um estilo. É muito difícil uma pessoa ter puramente um estilo só. Muito, muito difícil. Então, normalmente, a gente tem mais de um estilo. Nós vamos tendo a base, sempre tem aquele estilo que é o que rege mais as nossas escolhas. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, saindo do estilo e entrando em comportamento. Quando a gente vai estudar os temperamentos, né? Então, os temperamentos, eles... Quando a gente estuda temperamentos ou quando a gente estuda o comportamento, sempre vão ter algumas atitudes que vão reger, né? Ou algumas visões de mundo que vão reger as minhas decisões. Não quer dizer que aquilo vai reger 100% as minhas decisões e 100% do tempo. Mas, normalmente, aquilo vai ser a principal base para as minhas decisões. A mesma coisa acontece com o estilo. Então, quando a gente identifica o estilo, os universos visuais, a estética que essa pessoa gosta, quando a gente começa a perceber tudo isso, o que a gente começa a perceber dentro de um processo de consultoria? Que sempre vai ter um que vai ser o mais forte. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem um estilo sensual, e aí aqui eu estou falando, né, de um estilo que tem dentro dos universais. Então, para uma pessoa que tem um estilo sensual muito forte, não importa que ela esteja desconfortável se ela estiver se sentindo bonita. Se ele for o principal a reger as decisões. Então, assim, ela até não está se sentindo confortável, mas ela está se sentindo bonita. Então, para ela vai estar tudo bem. Se ela estiver super confortável e ela não conseguir se olhar e se sentir bonita, para ela não valeu. A mesma coisa vai ser para uma pessoa que tem muito forte um estilo natural. Para essa pessoa vai ser muito importante o conforto. Não importa o quanto todo mundo ao redor estiver dizendo que você tá linda, perfeita, incrível, tudo, tudo. Se essa pessoa não sentir conforto, ela não fica com aquele elemento. Então, sempre vai ter alguma característica que está intrínseca em nós, que eu tenho que identificar, né? Eu como consultora, enfim, dentro da profissão consultoria de imagem, nós temos que identificar isso. E isso vai ser muito importante. E isso vai reger a decisão. Tem algumas pessoas que, por exemplo, elas querem um visual impactante. Então, elas não estão preocupadas se você vai achar bonito, se você vai achar feio. Ela quer causar impacto. Eu lembro de muito tempo atrás, e Didi vai conhecer essa pessoa. Quando eu fui atender uma cliente e várias amigas dessa cliente falaram, fala sobre o cabelo dela, ela vai fazer coloração e indica uma cor para o cabelo dela. Ela tem cabelo laranja, laranja de verdade. E ela veio, fez a coloração, nós indicamos uma coloração de um cabelo que era mais alaranjado, mas não era tão laranja, assim, não era tão criativo. Era o que ficava mais harmônico, ficava aquela coisa mais
chique, assim, toda combinadinha e tal, tudo bonitinho, só que uma coisa assim bem tranquila, né? E aí o que que aconteceu? Fez, ficou linda. Várias das amigas responderam dizendo que tinha amado, arrasaram e tal. E com 2 semanas, essa cliente voltou e fez: não, estou feliz. Porque eu chego, eu sei que tá linda, eu sei que harmonicamente falando tá perfeito, mas eu chego nos lugares e as pessoas não param para olhar para mim. Gente, acabou. Então, assim, não importa. Ela queria que as pessoas parassem e olhassem. O elemento de impacto para ela era muito importante. E aí, o que a gente entendeu? Na época, eu atendia com outra pessoa, então o que nós entendemos? Cara, para ela, o importante é o elemento de impacto. Então, volta para o seu cabelo laranja. Enquanto você quiser o elemento de impacto, tá ótimo. O que você vai saber a partir de agora? E é aí onde tem o grande X da questão de quando a gente faz uma consultoria. Não é para se encher de regras, mas é para entender e para tomar posse daquilo que a gente quer. Ela sabia que ela queria impacto. Então, dali para frente, não importava o quanto as amigas falassem. Ela estava conseguindo atender aquilo que ela queria. E tá ótimo. É entender o nosso objetivo. Sempre na consultoria eu vou voltar para isso. Mas qual é o seu objetivo? O que você queria? O que você quer projetar? O que você quer transmitir? A mesma coisa acontece, por exemplo, vai acordar de manhã e vai ter que se arrumar? Quer um dia que vai render mais? Quer se sentir com mais energia? Quer se olhar no espelho e achar o que você está vendo? Então você vai lá, acorda e se arruma. Se você não está preocupada com isso, aí você acorda e passa o dia de pijama, não escova nem os dentes, enfim. Não vai dar muito bom. Mas é isso que vai acontecer. Então, mesmo quando a gente vai escolher a cartela, né, que está dizendo que ama a cartela dela, também ama a minha. Mesmo quando nós vamos escolher uma paleta de cores, né, na hora que eu faço o processo da paleta de cor, que é um método. Então, ele é um método que possui 12 cartelas. Olha a quantidade de seres humanos que tem no mundo. Claro que essas cartelas vão se repetir, a gente vai olhar e vai ter um monte de gente com a nossa cartela. Mas cada pessoa vai usar essa cartela de uma forma específica. Por quê? Muito mais importante do que eu só identificar as suas cores é te mostrar a melhor forma de você escolher isso. É te mostrar como você pode usar as suas cores a seu favor. Então, assim, eu sou uma primavera quente. Eu amo a minha cartela. Normalmente eu compro as cores da minha cartela. Vez ou outra eu dou lá umas escapadinhas, né? Vez ou outra eu dou umas escapadinhas, até porque, como eu gosto muito de moda, o que acontece? Tem a cor da moda, que às vezes não tá na cartela. Vão ter ali elementos que eu, sei lá, uma peça que eu vou gostar do modelo não tinha a cor que eu queria. Paciência. Se eu realmente amar muito. Leidiane tá dizendo que é outono quente. É linda, outono quente é linda. E aí o que acontece? Então, mesmo que eu não ame tanto, né, aquela cor, mas às vezes era a cor que tinha e era um modelo que eu super queria. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Cada pessoa, aliás, né, voltando ao meu raciocínio aqui, quando eu vou lá, comprei de uma cozinha diferente, então vai ter uma peça ou outra que é de uma cor diferente. Mas, no geral, o meu guarda-roupa, ele respeita muito a minha paleta. É assim, 90% do meu guarda-roupa está dentro da minha paleta. E mesmo tendo um guarda-roupa que eu não mudo tanto, né, assim, vou esse ano jogar tudo fora e comprar do zero. Isso não acontece. As minhas roupas vão passando e tem várias que vão permanecendo. Eu tenho meus momentos de como eu uso minha cartela. Então, por exemplo, eu estou numa fase de usar muito os neutros da paleta. O único neutro que eu estou usando que não faz parte da paleta é preto. Né? Então, eu tenho calça preta, saia preta, um top preto. Mas também nem é uma cor que eu use tanto assim. Né? Vez ou outra eu apareço aí com um total black, mas também nem é tão comum. No geral, eu uso muito a minha paleta. Mas eu estou em uma fase que eu tenho usado muito mais os marrons, os beges, tenho tentado trazer um cinza. Então, vão tendo aí vários elementos. Vai ter uma outra primavera, ou eu, há um tempo atrás, que já usei muito mais os coloridos. Então, eu fazia combinações de rosa com amarelo, de verde com não sei o quê, de azul com alguma outra coisa. E também foi uma fase que eu super curti. E vez ou outra eu ainda saio bem colorido, uns color block, mas hoje eu estou numa fase bem mais neutra. Então, é muito mais importante que eu entenda o que eu quero projetar de acordo com a minha fase, com o meu momento, e é normal que as fases mudem, que os momentos mudem, que a gente muda. E junto com a gente, esse guarda-roupa vai acompanhando, né? E aí, toda vez que a gente muda, a gente consegue, dentro das características da nossa paleta, respeitar
essas características para realmente conseguir o máximo de embelezamento da imagem e ainda assim estar dentro daquele elemento e projetar o que a gente deseja, que é o que de longe é o mais importante. Deixa eu olhar aqui os comentários, vocês estão bem conversadorazinhas. Eu gosto assim. Leidiane tá dizendo, eu acho que ela até já disse, né? Que Leidiane disse que é outono quente, Didi é outono escuro. Ele tá dizendo que usa muito e não se vê com a outra. E aí, Rosângela, né? Personalizar a cartela de acordo com o seu estilo. Rô, foi uma indicação ou é uma pergunta? Foi uma afirmação ou uma pergunta? Eu acho uma afirmação, né? Que você não botou interrogação. E ele tá dizendo que tudo casa. Érica tá dizendo que amou mistura de estampa. Amiga, inclusive, essa saia foi você que me deu de presente, lembra? Tenho até hoje. Cadê? Leidiane Fonseca. Mas o preto embaixo facilita as combinações. Leide facilita muito. Né? Até porque a gente joga, né? No seu caso, que é outono quente e eu que sou primavera quente, ambas as cartelas não possuem preto. E aí, de fato, ele embaixo facilita muito. Por exemplo, eu tô com essa blusa, né? Que ela tem um verde, e assim, ela não é 100% escura, então funciona para mim. Se eu jogar uma calça preta embaixo, fica bem melhor do que se essa blusa fosse preta e a calça fosse colorida. Né? Então, a gente pode trazer o preto, jogar embaixo e trazer uma outra cor da cartela para a parte de cima. E isso não é só pro preto, tá, gente? Sei lá, existe cartela que não tem pink. E a gente quer porque quer usar pink. E aí, para algumas pessoas, o pink realmente não faz muito bem. Mas ainda assim, uma pessoa que vem de uma cartela quente e bem mais suave. Quero usar o pink. Não tenho pink na minha paleta. Eu já vi no teste que realmente eu não fico bem. Porque no teste a gente consegue ver bem direitinho. Parte de baixo. Tem uma cor que eu acho uma cor assim, bem polêmica, que é o lavanda. Não é... Amiga, eu sou super sustentável. Mulher, eu morro de pena. Eu já sofro com um dia que essa saia não funciona mais. Erika disse que eu sou super sustentável porque ela me deu essa saia há séculos. Porque eu não lembro, foi no ano que eu saí da Top que você me deu essa saia de presente. A gente ainda tava lá e eu saí pouquinho depois. E eu adoro, é um conjunto. É a saia e a blusa. É a saia e o top. E eu acho que tinha um blazer na época, mas a gente não conseguiu o blazer. Mas eu amo esse conjunto. E aí, o que que acontece? Voltando aqui, né, a essa historinha. Então, lavanda é uma cor que é levemente polêmica. Tem algumas pessoas que amam, e mesmo tendo na cartela, tem algumas pessoas que não gostam. Então, a lavanda voltou, os candy color voltaram. Ai, Júlia, não fico bem de candy color, mas eu queria estar em alta. Passo nas lojas, tudo que eu gosto é candy color. E agora? Então, procuram a parte de baixo. E aí, na parte de cima, você pega alguma cor da sua cartela que combine com isso. Inclusive, eu vou aproveitar que tem gente aqui. Quem tem dúvida aí de combinação, eu tenho um curso, uma aula, que é sobre as combinações do círculo cromático, né? Que essa aula, além de mostrar as combinações, trazer as inspirações, tem um material de suporte com inspirações, ela tem também, além disso, ela vai ter também o que cada combinação projeta, que é a parte mais importante do negócio. Porque não é só saber combinar, é saber como é que a gente aplica isso, inclusive no estilo, como Rosângela muito bem pontuou, né? Fazer a união de tudo. E aí, deixa eu ver o que mais tem aqui. A Erika tá dizendo que se considera eclética, usa o salto, tênis, camisa, alfaiataria, pronto. Né? Essa questão de ser eclética é o seguinte, é porque realmente é muito difícil que a gente tenha só um estilo. Mas, por exemplo, para você, mesmo o salto, tem uma coisa que você preza, o conforto nesse salto. Então, assim, quais são os elementos que estão intrínsecos? Mesmo com todas essas misturas, né? Eu gosto muito do salto. Mas o que que acontece? Hoje eu realmente estou diminuindo o uso do salto. Também influenciada pelas minhas clientes. Ano passado eu comecei o atendimento de Olivia, que é uma reumatologista, e também de Silvana, que estava com um probleminha no pé, pelo uso excessivo de salto. E aí Olivia, toda vez que encontrava comigo, ela fazia, meu Deus, você com esse salto altando. Eu fico pensando só nos seus ossinhos do pé entortando. E aí o que aconteceu? Isso me despertou para realmente encarar, trazer
trazer elementos, né? Trazer esses elementos do pé sem salto. Então, trazer sandália, rasteira, tênis. Eu adquiri um slingback, que é aquela sandália que ela parece uma sapatilha, mas ela é aberta atrás, ela é presa e aberta, para começar a acrescentar realmente esses elementos na imagem, né? E trazer essa possibilidade também do conforto. E aí, por exemplo, eu estou fazendo na academia agora. Aí, dia de panturrilha, principalmente no dia que eu treino panturrilha em pé, que aí eu faço panturrilha em pé com o peso do corpo. No outro dia, eu estou evitando usar salto, para não travar a perna. Mas eu tenho que melhorar meus alongamentos. E pronto, ó, tá vendo? Rosângela afirmou que foi uma afirmação muito maravilhosa. A Audi esteve por aqui. Pois é, Leide, vamos marcar a sua análise cromática para você ficar ainda mais Leide, mais beauty. Érica está confirmando que essa saia que eu tenho é uma família de peças. Glaucinho, Glaucinha. Pois é, Érica, tem que fazer a sua. Temos aqui a presença dos Glaucio e Gláucia. Cadê? Leidiane está pedindo para falar sobre cabelos que são para as clássicas. Então, né, uma coisa que nós temos quando nós pensamos no clássico é polimento, é cuidado, é finalização, acabamento. O que é acabamento? Quando eu realmente olho para a minha peça, eu penso e eu observo e eu tento entender se ela está bem acabada. No cabelo não é diferente. Então, no iniciozinho da live, né, eu estava falando aqui sobre os penteados, Laura trouxe a coisa do penteado. E eu falei, você pode. Algumas pessoas também podem optar por aquele coque mais desconstruído. O que é o coque desconstruído? Aquele coque meio Gisele, uma coisa meio bagunçadinha. Arrumei, não arrumei. Isso não funciona muito bem para as clássicas. Então, a clássica ela até pode deixar fios soltos, uma partezinha solta, não precisa ser um coque tão rígido, mas tem que ter a sensação de que está um cabelo penteado e muito bem acabado. Aí acordei, do jeito que eu acordei, fui, não funciona para clássica. Ela não vai se sentir arrumada, ela não vai se sentir bem. E isso acontece para os estilos e isso acontece também no kibe, que é uma outra historinha. Tanto que a gente tem um kibe clássico. Kibe é uma forma de identificação das linhas corporais para que a gente entenda quais são as roupas que mais combinam. E hoje eu trabalho muito com os estilos do kibe. Né? Eu já não trabalho mais com o tipo de corpo ampulheta, não sei o que, não. Eu trabalho com um kibe. E aí tem um kibe, tem uma família de kibe que se chama clássicas. E nas clássicas, um ponto de harmonia muito importante são os acabamentos. E aí é uma pessoa que, assim, não importa o quanto ela esteja bem arrumada. Se o cabelo não estiver bem arrumado, não adianta. Não parece que ela se organizou. Então, Lady, vamos imaginar um cabelo que ele é muito esvoaçante, né? E aí eu nem digo um cabelo tão cacheado, às vezes é aquele cabelo ondulado que ele não consegue ficar no lugar. Para uma pessoa que tem um estilo mais clássico, muitas vezes é mais interessante um bom penteado, porque aí dá uma sensação de que aquele cabelo está organizado, está realmente mais bem acabado, está finalizado. Existem alguns estilos, como por exemplo o natural, quando a gente pensa nos universos visuais da felicidade, da liberdade e alguns outros universos visuais, que esse cabelo, até aquele cabelo de surfista, que é aquele cabelo meio bagunçadinho, parece que foi lavado com mar e tal. Tem pessoas que super combinam com aquilo, que é o que a gente tem dentro de um kibe natural, por exemplo, que é o kibe da Gisele. Quando a gente olha para o cabelo da Gisele, ela fica muito melhor com aquele cabelo que é todo ondulado, sem estar milimetricamente penteado. Nela funciona super bem. E nela já não funciona quando ela traz muita rigidez para o cabelo. Parece que ela está presa e que perdeu os movimentos. Em uma pessoa, no caso dela, que tem esse kibe natural, que pede algo mais natural, funciona super bem. No caso de um kibe clássico ou das pessoas que têm um estilo mais clássico, a elaboração é um elemento importante. Então, tudo que for mais elaborado, mais bem cuidado, com essa sensação de mais bem penteado, mais bem organizado, vai ficar melhor. Você até vai se identificar mais e vai se sentir mais bonita. Cláudia está pedindo para falar sobre a vida dela. Só quem anda de roupa de academia, amiga. Vamos voltar.
Você voltou para academia, inclusive, né? É bom. Então, assim, a roupa da academia, e eu até falei um pouquinho no início, que foi sobre o athleisure, né? Que é esse estilo que ele traz a roupa da academia para a vida, porque se torna um estilo de vida. E aí, o que que acontece? Nesse caso, né? O que que a gente tem que prezar? Por peças que são mais bem elaboradas, quando eu digo mais bem elaboradas, a gente pode trazer tecidos mais clássicos, até linhas mais minimalistas, roupas que funcionem para você estar em vários ambientes, então às vezes é uma roupa de academia que tem informação demais, e aí já não fica tão interessante para determinados ambientes. Às vezes é uma peça que é curta demais e que está mostrando coisa demais, e às vezes também não se torna tão interessante para determinados ambientes. Então, é trazer aquelas peças que elas vão ter um nível de elaboração e de minimalismo que funcionam bem. A Adidas tem muito isso, Nike, existem outras marcas que também trazem linhas que são bem parecidas com essa, né? A própria Farm traz também uma roupa que super funciona para a gente usar no dia a dia. Então, você pode pensar também em cartelas de cores mais neutras, mesmo as coloridas, sendo um colorido mais neutro, até para ficar mais fácil de combinar essas peças com outras peças. Ah, é tudo preto? Não. Existem cores que são mais neutras e que combinam no seu guarda-roupa. Por que eu digo isso? Às vezes você vai estar com um top e um short da academia e você quer jogar uma camisa aberta por cima. E o tênis funciona super bem. Bota uma bolsona, até uma bolsinha, funciona super bem. E aí, para que essa paleta funcione, é legal buscar uma paleta de tons mais neutros, que podem e devem ser também esses coloridos mais neutros. Então, existem as cores universais que fazem isso, alguns tons mais escuros que fazem isso, os tons que não, que são um pouco mais suaves também fazem isso, trazem essa facilidade de transição dessas cores entre outras peças. Rosângela, Ju, o preto não está na minha cartela, que eu tomo. Cadê? Rô, o preto ele tá assim, é porque assim, deixa eu só retomar essa história do preto no outono escuro. Convencionou-se que o outono escuro tem um preto. Antigamente ele tinha um tom de chumbo. A gente considerava um tom de chumbo bem escuro. Mas hoje já se convencionou que dá para usar. Por quê? Porque vocês podem usar outras cores escuras que são frias, né? Então, nisso o preto se encaixa. Mas existem realmente aquelas pessoas que no teste, que foi o seu caso, quando a gente olhou entre o marrom e o preto, o marrom ficou mais interessante. Dá para usar sim. O que a gente vai saber? Né? Dá para usar na parte de baixo, como eu tinha dito lá no início. Pode-se usar também blusinha de alça, algo mais decotado. E você pode jogar terceiras peças de outros tons da sua cartela que a gente já sabe que te favorecem. Também funciona super bem. Ah, vou sair à noite e quero sair total black. Então a gente evita uma gola muito alta. Eu até tenho uma blusa de gola alta preta que eu nem uso tanto. Normalmente eu uso ela com calça. E aí, assim, não é o que me deixa mais uau, mas às vezes eu quero esse impacto mais forte e funciona. E aí, o que acontece? Dá para se usar assim, né, dentro dessas formas, e caso use realmente numa gola alta, aí você já vai saber que você está projetando, por exemplo, impacto. Nesse dia, joga aí uma maquiagemzinha, que já ajuda bastante. Aí vamos lá. Leidiane disse que se encaixa no clássico, elegante e romântico. É, bem sua cara mesmo. Você está dizendo que semana que vem estaremos eu e Glaucio na sua live, pois eu quero ver os dois. Próxima quinta-feira. Pois é, Erika está dizendo que quer ver esses três juntos. Eu vou printar esse comentário, inclusive, e vou dizer, Glaucio, se vira. Ai, cadê? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Diri está dizendo que usa e ama. É o preto? Leidiane dizendo que descreveu ela total. Pois é. Né? Porque quem tem essa pegada clássica precisa dessa elaboração. E aí, deixa eu ver o que tinha mais aqui. Ah, técnicas. Essa daqui eu falo já, né? Não, vai, vamos lá, né? Técnicas para se falar bem público. Ou vocês querem que eu volte à historinha dos estilos? Podem perguntar, viu? Que eu estou lendo nos comentários. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu acho muito importante para que a gente consiga falar muito bem público é segurança. Esse é o princípio de tudo.
Quando a gente vai pensar sobre os maiores medos da humanidade, o falar em público está na segunda colocação, perdendo só para o medo da morte. Que é inclusive uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, mas ainda assim a gente tem medo, né? E aí o que acontece? Por que a gente tem medo de falar em público? Aí a gente tem que lembrar lá dos primórdios. Então, antes de ser essa superpopulação que nós somos hoje, que a gente tem acesso a falar com pessoas daqui, com pessoas de outro lugar do mundo, que se for preciso. A gente não precisa nem sair de casa para ter contato com várias pessoas, porque a internet conseguiu criar isso. Antigamente, as comunidades eram comunidades pequenas. E aí, sei lá, imagina você numa comunidade com 15, 20, 30 pessoas, que não era muita gente assim. Isso contando entre idosos, velhos, jovens, crianças, tudo isso. E que, por exemplo, tinham 3 pretendentes na tribo para você. E aí você foi lá e falou algum tipo de besteira. Se queimou com um pretendente. E um desses pretendentes foi lá e contou para os outros 2. E aí você perdeu os 3 pretendentes. Sente a pressão do negócio? Não é que você... Oi, Richard, sempre presente nas nossas lives. Obrigada por estar aqui, tudo bem? Então, o que acontece? Nesse caso, você não perdeu só a chance de um pretendente, você perdeu a sua chance da vida de conseguir se reproduzir e manter uma prole. E aí, o cérebro, ele vai guardando esse tipo de informação para se proteger. Então, quando a gente fala em medo de falar em público, esse medo surge realmente dessa escassez. O cérebro não entendeu que eu posso errar aqui, até ser cancelado aqui, como acontece muitas vezes, mas eu ainda vou ter um outro lugar que eu posso ser aceita, que eu posso ser amada, enfim. Então, como o nosso cérebro ele não consegue entender essa diferença, que a gente vive em um mundo que está muito mais expandido, que tem N outras possibilidades, nós permanecemos com esse medo. E aí, uma das ferramentas para a gente conseguir realmente falar bem em público é sim trazer as técnicas, então fazer um curso de oratória, buscar aulas sobre isso. Isso é uma coisa, é trazer as ferramentas, mas trabalhar a nossa autossegurança é também muito importante. Então, muitas vezes, e já aconteceu também em atendimento, e não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui, é algo que é bem simples, assim, não tem muito a ver de subir em um palco e falar para 1.500 pessoas, sei lá, 5.000 pessoas, 15.000 pessoas, 500.000. Mas é muitas vezes não entrar numa loja porque você acha que não vai ser bem atendido, sei lá, não tá com roupa legal, não tá com imagem boa, não tá bem naquele dia. E aí você não tem coragem nem de entrar porque você vai ser mal atendido. Tudo que a gente faz em pequenos níveis, a tendência é que a gente reproduza isso em algum outro nível mais alto. Então, por exemplo, se eu não conseguir falar para alguém que está próximo, quem me garante que eu vou conseguir falar para alguém que não está, para alguém que eu não conheço, para alguém que eu não vejo de perto? Então, essa autossegurança ela vai além de eu ter a certeza de estar subindo em um palco ou não. E a imagem também ajuda muito nisso. A imagem é uma das ferramentas, né? E é uma ferramenta poderosa porque uma hora que eu uso a minha roupa e a minha imagem com uma armadura, que é também uma possibilidade. Vamos para um exemplo bem óbvio de quem usa a imagem como armadura, força policial. Então, eu já atendi clientes que eu não sabia que era da polícia. E aí, de repente, a pessoa, não, porque sei lá, aí diz um cargo bem alto. Eu fico, meu Deus, será que eu soltei alguma piadinha estranha? Será que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito? Automaticamente, eu pelo menos já entro em alerta. E a pessoa tá lá bem de boas. Ela realmente não queria contar. Por quê? Porque ela queria que fosse uma relação mais igual. Então já tem um peso. Quando a gente encontra alguém, né, que trabalha na polícia, por exemplo, que tá de farda, a nossa reação é tratar essa pessoa um pouquinho diferente. Por quê? Porque aquela farda é uma armadura, ela já impõe automaticamente mais respeito. Então a gente já olha e já pensa 2 vezes no que vai fazer, como vai agir, mesmo que seja alguém que a gente tem muita intimidade. E aí a roupa, ela tem esse poder de ser uma armadura. Então, quando nós já temos uma imagem que nos faz se sentir seguros, e aí o que eu digo com relação a isso? Mas eu conheço fulana que é linda, mas é super tímida. Mas ela é linda para você. Será que ela se sente assim? Será que ela se sente uma pessoa super segura com a própria imagem? Ou será que, sem que você saiba, porque ninguém vai sentar e vai sair dizendo, eu saio assim porque eu quero me esconder. Ela se esconde. Então, existem várias pessoas que eu jamais imaginaria que usavam a imagem, por exemplo, para se esconder. Que não queria aparecer muito.
Enfim, então, quando nós conseguimos trabalhar a nossa imagem para que ela seja essa ferramenta poderosa, que seja a nossa armadura, nesse caso em específico, já é um passo para a gente se sentir mais seguro para conseguir falar mais. Uma outra dica que eu sempre dou para que a gente comece a desenvolver essa nossa capacidade de falar melhor em público, até no vídeo, e até foi um assunto com Gláucia semana passada, que Gláucia puxou isso para a gente, é a questão de ter um bom repertório. Então, assim, se eu tenho um bom repertório, isso não nos faz ser obrigados a saber falar sobre tudo ou sobre qualquer coisa. Lailinha, meu amor, boa noite. E isso não nos faz ser obrigados a saber falar sobre tudo e sobre qualquer coisa. Mas ter um bom repertório vai nos ajudar a conseguir entrar e sair de ambientes, entrar e sair de conversas. Entender como chegar. E aí tem uma coisa muito importante que nem sempre a gente fala e que parece algo que é até meio antiquado, que é o estudo da etiqueta. E aí eu não falo daquela etiqueta lá de, sei lá, 1910, mas realmente da etiqueta do contato com as outras pessoas. Então, assim, o que a etiqueta é? É uma série de regrinhas que vão evitar desentendimentos. Então, por exemplo, normalmente em casa eu ando de chinelo, eu gosto de andar calçada. Mas quando eu chego na casa de alguém, eu normalmente, e é assim, se eu não fizer isso, é um dia típico. Mas normalmente, se eu tiver com algo fácil de tirar dos pés, eu entro descalça. Se eu não entrar descalça, seria uma sandália de amarração, por exemplo. Aí eu pergunto à pessoa se ela prefere que eu entre calçada ou, né, se ela quer que eu tire a sandália. Tem pessoas que vão dizer, não, fique à vontade, do jeito que você quiser. Mas se a pessoa me diz isso e eu já vejo que é uma residência, que todos os calçados estão do lado de fora, e a pessoa que me recebeu está descalça, eu já deduzo que eles não querem que a sujeira entre junto com os calçados. Então ela me deixou à vontade, porque é também um ato de educação da outra pessoa. Ela preferiu me deixar à vontade e não que ela fosse mal educada em dizer que prefere que eu tire. Porque às vezes é realmente algo muito importante e faz parte da cultura daquela família. E aí, se ela me deixou à vontade e eu percebi que lá fora estão todos os sapatos, ela também está descalça, eu vou tirar e eu vou ficar descalça. Já tem outro lugar que as pessoas realmente preferem que você ande calçado. Sei lá, às vezes não fez a arrumação da casa, ou de fato a pessoa não tem essa cultura de ficar descalço e até acha que você vai ficar desconfortável. Então, são pequenos elementos que fazem muita diferença quando a gente quer trazer uma boa convivência com as outras pessoas. Isso é muito importante no âmbito pessoal, obviamente, e também no âmbito profissional. Porque se eu consigo ter esses crivos no âmbito profissional, com certeza eu vou reproduzir essas atitudes, eu vou conseguir deixar o meu cliente muito mais à vontade. Eu atendi uma vez descalça, porque eu atendi uma cliente que ela trabalha com óleos essenciais. E aí, no dia do atendimento, ela levou o difusor dela, levou os óleos, aí pediu licença para colocar o difusor e colocar um aroma para deixar o ambiente mais interessante. Ela fez, olha, eu preciso sentir o ambiente da sua sala. Então, eu queria pedir licença para ficar descalça. E aí eu fiz, tá, se você vai ficar descalça, então também vou ficar, né? Para que a gente fique igual. E aí, realmente, eu atendi descalça. Foi uma experiência, assim, ímpar, porque eu realmente nunca tinha acontecido. Mas são fatos bem específicos. Então, criar esse repertório, conseguir ter segurança com você, com a sua imagem, vai te ajudar a ter mais abertura para falar. Ter o repertório é muito importante. E uma outra coisa. Gente, sorrir parece uma besteira, mas é muito impactante. Se você chega em qualquer lugar, nem que seja para dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sorrindo, você cria também uma linha de abertura com aquela outra pessoa. Então, às vezes, sei lá, tá num restaurante e você super sorri pro garçom. E lá no futuro, você fica mais próxima dessa pessoa, e aí vai ter conversas, vai ter insights. Cria uma ligação com ela, através dela, se liga a outras pessoas, enfim. Né? A gente realmente nunca sabe o que o network vai nos trazer, o que as pessoas que nós conhecemos vão nos trazer. Então, 3 dicas que eu deixo aqui são essas: é usar a sua roupa como a sua armadura. Em segundo lugar, aumentar o seu repertório. E em terceiro lugar, sorrir para que você consiga abrir portas. Nós já vamos em 8 horas e 54 minutos. Tivemos uma participante que não participou, entrou sem querer, então ela participou, mas agradeço também. E tivemos você
que participaram muito hoje, com muitos comentários, muitos insights, muitas coisinhas legais. Fiz várias anotações. As perguntas que eu não consegui responder hoje, porque a gente terminou fluindo, né, o assunto sobre dos cabelos, do estilo e tudo. Próxima semana estarei respondendo. Amanhã vou estar fazendo uma live às 10 da manhã. Vai ser bem importante. Eu vou fazer um videozinho assim que terminar isso daqui. Eu posto para vocês verem. Vai ser muito legal se vocês conseguirem acompanhar. E próxima semana, amanhã eu vou estar como convidada, mas próxima semana vou trazer sim alguns convidados. Então provavelmente vão ter muitas lives por aqui. Eu não estou dizendo, eu estou ficando bem espertinha das lives. Estou começando a gostar desse negócio. Ainda tenho minha meta de fazer uma live durante o café da manhã. Chegou lá, tenho 2024 todinho para isso. Gente, muito obrigada. Carly, muito obrigada por ter estado aqui. Muito feliz de ter te visto aqui. Inclusive, a gente pode até fazer uma, né? De consultora para consultora. Acho que vai render um assunto interessante. E um ótimo finalzinho de noite. Ótimo restinho de semana. Encontro você amanhã. Pois é, Lailinha. Começamos às 8. Você já chegou tarde. Mas eu vou deixar gravada. E vai passar, acho que um dia no meu perfil e depois vou colocar no canal do YouTube. Ó, Carla aceitou meu convite, hein? Então vamos ter dobradinha de consultoras. Marcelo chegou já no finalzinho. Gente, beijinhos, obrigada pela participação de vocês e até mais.